Essa minha Bíblia não tem nada. Tem uma Bíblia aqui, alguém deixou uma Bíblia. Pertence a vocês? Vou usar o inário dela. Já sei de quem é a Bíblia. É do Guilherme de Souza. Revelando em rede nacional. Esqueci. Irmãos, misericórdia do Senhor nos trouxe mais uma vez a este lugar onde a gente estuda a palavra do Senhor. Quero iniciar a última quarta-feira do ano de estudos da palavra do Senhor com uma palavra sobre o que eu achei de todo este período. Foi um ano bem diferente para mim, a maneira como apresentei os estudos e a maneira como estudei para esse momento. E para mim foi bem proveitoso seguir a rotina de estudar a inteligência redencional desde o início, aqueles valores todos de como meditar na palavra do Senhor, de como estudar a palavra do Senhor, e depois disso progredir para aquelas ações do Espírito Santo que a gente viu aí, a pneumatologia, né? Como que foi gostoso a gente tentar unir, né, essa nossa necessidade de pensar com a mente de Cristo e a obra do Espírito Santo fazendo isso, e depois a gente já emendar com um pouco de soteriologia, falar um pouco da salvação, poder abrir um espaço para a gente estudar os 5 pontos do calvinismo. E hoje a gente começar, né, desde semana passada, começar com o estudo sobre escatologia. O propósito desses estudos é que a gente tenha nas quartas-feiras um ambiente mais reflexivo, que a gente aprenda mais nas quartas-feiras e aprenda mais teologicamente, mais biblicamente, no sentido de deixar com que os textos bíblicos sejam mais aprofundados em termos de estudo. A gente tem o momento do texto bíblico na igreja, praticamente o sermão da noite, né? Do domingo à noite. A escola dominical nem sempre nos dá a condição de fazer uma avaliação mais profunda. Eu cheguei mesmo à conclusão, vocês já sabem, eu uso a ilustração de que a escola dominical é uma corrida de 100 metros. Você estuda os assuntos, os temas muito rápido. Uma aula para falar sobre santificação. Uma aula de 50 minutos, 1 hora para falar sobre santificação, é uma corrida de 100 metros mesmo. Não dá. E na quarta-feira não, na quarta-feira nós temos a oportunidade de fazer uma maratona, passo a passo, talvez até mais uma marcha atlética, né? Uma marcha atlética, um passo até mais, o pé ele não bate no chão, ele desliza pelo chão, uma marcha atlética mesmo, onde a gente pode parar, a gente pode esticar, sem medo da gente... não vai dar para atender o roteiro. Lógico, eu tento chegar uma hora que tem que terminar determinados estudos, né? Às vezes até faço assim, brusca, a parada. Chega, gente, cansei de estudar isso com vocês. Na verdade, eu estou só dizendo assim, eu estou pondo essas palavras na minha boca, mas é o que vocês diriam. Chega, pastor, nós cansamos de estudar isso com você. Mas tem sido muito proveitoso para mim a quarta-feira. Para o meu crescimento pessoal, lógico, o sermão de domingo é o tempo que eu mais dedico da minha semana, é para o sermão de domingo. Mas assim, em termos de estudos bíblicos, de estudo da palavra, de fuçar doutrinas, é aqui que eu paro para me realizar teologicamente. Então eu agradeço os irmãos, e os irmãos são muito fiéis, é um grupo muito presente. Lógico, agora no final do ano está menor, mas há um grupo muito presente vindo aos estudos bíblicos, com exceção do Marcelo, que nos abandonou. Mas foi por uma boa causa, né, Marcelo? Está trabalhando, que é em rede nacional, tem que dizer isso, tá? Não abandonou o Amando Presente Século, não.
Demos, não nos abandonou, amando o presente século. Mas assim, um grupo muito fiel, vocês me estimulam, a fidelidade de vocês me estimula. Eu tenho um propósito de quarta-feira, nunca pensar que o que vai me motivar é a quantidade de pessoas. Mas se tiver uma boa quantidade, eu vou ficar mais motivado. Então eu quero, nesse próximo ano, a gente trabalhar com traga mais um. Quem sabe a gente consegue uma mudança. Irmãos, deixando de lado as minhas reflexões anuais, vamos começar a última quarta-feira lendo um texto, aproveitando, lendo a profecia de Obadias. Quem adivinhar o capítulo antes de abrir, ganha um doce. Obadias, está sorrindo, né, Osés? Por que você está sorrindo? Tem muitos capítulos. Tem muitos capítulos, Obadias. Obadias, para quem não conhece essa profecia, o próprio Obadias, o nome dele, o servo do Senhor, é uma profecia messiânica muito intensa. E Obadias, ele é muito duro e ele fala muito sobre o dia terrível do Senhor. O terrível dia do Senhor. Obadias, versículo 15 a 21. Quem lê para a gente? Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Amém. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a estes e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Safarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. E o reino será do Senhor. Com toda a dureza daquele dia, olha, se você perceber, o dia do Senhor é terrível, mas ele virá com uma finalidade, que o reino seja do Senhor. Todos os pretensos reis, seja no monte de Esaú, seja em qualquer outro lugar, todos os pretensos reinos serão destruídos e só o Senhor reinará. Essa é a nossa esperança cristã. Essa escatologia bíblica é a escatologia do reino. É Deus voltando. É Deus estabelecendo para sempre o seu reino. Eu conclamo você a viver escatologicamente, a tomar a decisão de uma vida cheia de esperança escatológica. Vamos cantar o hino 297? Não há muitos hinos de esperança escatológica no nosso inário. Os inários mais adventistas, eles são, já perceberam, né, que os inários adventistas, as músicas adventistas, elas já são mais recheadas de esperança escatológica. Então, não é no nosso inário um hábito, mas há muitos hinos escatológicos. Há muitos hinos com essa esperança da volta de Jesus no nosso inário. Se justifica que os adventistas, pelo próprio nome, né, a teologia deles é muito ligada a este momento. Não sei se é por medo ou se existe algum outro motivo, que nós presbiterianos parece que falamos pouco do advento, da vinda do Senhor, no caso da segunda vinda. Mas há hinos como este, 297, que eu e você podemos cantar, e ele é bem conhecido nosso. Será que já está lá? Já, né? Vamos ficar em pé e cantar?
Quando lá no céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Senhor, agradecemos porque a nossa esperança está no Senhor, está no Teu reino eterno, reino que já é presente, mas que se consolidará, se consumará na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendizemos o Teu santo nome, porque preparas para nós este lugar eterno e nos preparas para Ele. Ajuda-nos, ó Deus, a entender melhor estas coisas, a ter mais discernimento da Tua vontade revelada, que a Tua palavra, Deus, nos ajude, nos fortaleça a jornada. Ajuda-nos e conceda-nos graça no estudo da Tua palavra esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Nem todos estiveram quarta-feira passada. Eu não posso voltar muito no tempo para falar, mas nós começamos um estudo, que é o estudo de escatologia, e vamos estudar principalmente aqueles eventos mais marcantes, próximos do final dos tempos. Esse é o nosso objetivo. Mas a semana passada eu comecei pela base. Na verdade, não dá para a gente estudar escatologia só pensando nas curiosidades dos últimos dias. O arrebatamento, como será? Jesus Cristo vem antes, vem depois, é pré-milenismo, é milenismo. De que jeito a gente entende essas coisas? O que é a grande tribulação? Nós estaremos aqui na grande tribulação ou não? Sabe, essas perguntas, às vezes, a gente estuda escatologia muito pelo lado da curiosidade, e a gente perde de vista que se a Bíblia fala alguma coisa dos últimos tempos, é que a Bíblia quer que nós usemos esse conhecimento em favor do tempo presente. Então eu comecei a aula passada falando sobre este conceito. Escatologia, ele não é um assunto bíblico para ti. A Bíblia não está só contando as curiosidades de como vai ser. Isso não está lá apenas para você saber, não é só um boletim informativo dos últimos dias. A Bíblia fala isso para que você, sabendo do que se trata o escatom, o último dia, as últimas coisas, os últimos momentos e a própria eternidade em si, que este conhecimento do escatom mude a sua vida hoje. Então, assim, a ideia bíblica é de que você, sabendo e tendo as informações que a Bíblia te fornece sobre o escatom, sobre as últimas coisas, sobre o que há de vir, sobre o porvir, que você viva de maneira coerente com o que está para acontecer. Por exemplo, lá no Japão, agora já tinha, mas agora é mais intensa alerta de tsunami, né? Vocês sabem disso.
Quando eles ouvem alerta de tsunami, eles já se preparam para ver se o tsunami vem. Diz que recentemente teve um alerta de tsunami, grau não sei qual, que seria um tsunami arrasador novamente. Eles se prepararam, mas ele não veio. Mas imagina que tivesse vindo o tsunami. Eles estavam preparados para enfrentá-lo. Então você não se colocaria numa situação de risco. Você sabe, olha, o governo disse que daqui a 2 semanas vem um tsunami por aí. Ou lá nos Estados Unidos eles conseguem prever furacões assim com dias de antecedência. Vocês viram o último que passou por lá, né? As pessoas compraram água, as pessoas estocaram, as pessoas se prepararam. E de fato, se não tivesse se preparado, seria o caos. Infelizmente, em outros países da América Central, como Haiti, não existe a mesma condição de preparo, né? A população sofre muito mais. A ideia bíblica, usando essa mesma analogia, é que o tsunami das últimas coisas vai chegar. E a ideia bíblica não é só dizer como é que vai ser, é preparar você para aqueles momentos. O crente tem de ter uma constante preparação escatológica. Então, a ideia de que a gente estude isso, né, que estudemos isto juntos, não apenas para entender ou para resolver algumas curiosidades bíblicas, ou no mínimo para entrar em algumas discordâncias, né, porque tem gente que pensa diferente em algumas coisas. Mas para que isso mude a nossa vida hoje. Por isso, então, vem toda essa ideia da preparação, né, que nós fizemos a semana passada. Onde eu pus a bolsinha está aqui. Então, a semana passada, além de estabelecer esse conceito da importância da escatologia para hoje, nós estabelecemos uma linha do tempo para a gente conhecer a escatologia em alguns aspectos dela. Nós vamos colocar aqui a primeira vinda de Jesus Cristo, aqui a segunda vinda de Jesus, só que ela é gloriosa, né? A vida é gloriosa. E aqui nós vamos ver a eternidade. Eternidade. Daqui para lá. Nós chamamos de escatologia preditiva. Escatologia preditiva. Toda a escatologia que aconteceu naquilo que alguns teólogos chamam de era passada, que vai de Gênesis 3, 15, né, os textos escatológicos que começam lá em Gênesis 3, 15, ao longo de toda a Bíblia, e que apontava sempre para frente. Eu lembro que a Renata me falou assim, mas por que ela é escatologia preditiva? É porque não houve realizações, ou pelo menos realizações mais concretas, neste período. Lembra que aqui tudo era o período das sombras, né? Como o escritor aos Hebreus chama. As realidades vão acontecer aqui no que a gente vai chamar de escatologia inaugurada. Ou seja, tudo aquilo que estava predito aqui, ele vai ter realização aqui. Depois da vinda de Jesus, se inaugura o período escatológico, que na Bíblia é chamado de período de últimos dias. Ok? Últimos dias. Então os próprios apóstolos, eles chamavam esse período de últimos dias. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo deu a entender isto. E quando ele diz que existe um último dia, nós vamos ver isso já, o texto em que Jesus fala do último dia. Nesse período dos últimos dias, há um período bem próximo do fim, um período que nós vamos chamar aqui de dias finais. Esse é o período que nós queremos estudar os eventos, tá? Mas antes de estudar esses eventos, nós temos que entender toda a estrutura desse período escatológico, da escatologia bíblica. Como é que nós vamos fazer isso? Hoje eu vou terminar a segunda aula de introdução. Nós vamos falar desses últimos dias,
da grande tensão do reino presente e do reino ainda não consumado. É o que o pessoal costuma chamar de já e ainda não. Essa tensão. Nós já estamos no reino, mas ainda não estamos completamente e do jeito que será na eternidade. Quando voltar em fevereiro, aí nós vamos estudar esses eventos dos últimos dias. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Quem não veio, tem alguma pergunta para a gente poder ir adiante? Não? Não mesmo? Que beleza! Vamos lá, gente, vamos primeiro estudar um pouco sobre... vamos ver alguns textos. Já vimos Gênesis 3,15, vamos voltar aqui, Gálatas 4. Gálatas 4, 5. Não vamos ler o texto todo, mas aqui Gálatas 4, 5. Há um período aqui, quando começam os últimos dias, um período aqui, que começa na vinda de Jesus, na sua morte, ressurreição e Pentecostes, que nós vamos chamar esse período de plenitude dos tempos. Quem achou aí pode ler para a gente? Gálatas 4, 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 5 está dizendo isso? Então deixa eu ver, acho que eu anotei errado o texto. É Gálatas 4, é o Gálatas 4, 4. Desculpa. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então esse período de Jesus na Terra, esses 33 anos de Jesus na Terra, mais aqueles dias até completar o Pentecostes, nós vamos chamar de plenitude dos tempos. É o ponto máximo, é o auge da estrutura da história. A história começa na criação, aí ela tem a queda do homem, e a história da redenção ela começa e ela vem seguindo, até chegar na plenitude dos tempos, que é Jesus entre nós, Deus conosco. Esta plenitude dos tempos, ela marca o início de toda a escatologia final. Por isso, eu prefiro chamar aqui a escatologia inaugurada justamente por causa da pessoa de Cristo. Essa é a pessoa mais importante da estrutura histórica da realidade. Então aqui, plenitude dos tempos, Gálatas 4, 4, é a marca, o início da escatologia inaugurada. Quando Jesus inaugura essa escatologia, nós vamos aprender algumas coisas sobre essa escatologia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, de que ela tem algumas características. Essas características nós vamos ver hoje. A primeira delas é que o período chamado, o que está sendo inaugurado? Vamos melhorar. O que está sendo inaugurado? Não são só os últimos dias. Está havendo uma inauguração. Do que é a inauguração? Da igreja, né? A inauguração da igreja. Do reino. Muito bem. Do reinado do Messias. A inauguração do reino de Cristo digamos assim, é exatamente, a escatologia é o apontamento do reino. O reino chega. O reino está entre nós. Fábio, obrigado. Agora eu sei para que serve aquelas cadeiras ali, Fábio. Descobri. Não é para Karen, né? Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Será muito útil. Irmão, já no Velho Testamento eles tinham essa perspectiva. Lembra que nós lemos agora há pouco em Obadias? E o reino será do Senhor. Obadias dizia, o reino será. A pergunta que você deve estar fazendo agora é, o reino será? Obadias estava falando do reino que será lá, quando Cristo voltar a segunda vez, ou Obadias está falando do reino que será quando Jesus vier da primeira vez? O que vocês acham? Você acha que é da primeira? Tem alguém que acha que é da segunda? Mas será que já foram expulsos todos os nossos inimigos? Eles já foram destruídos? Não. Existem outros reinos ainda presentes? Vocês percebem?
eu acredito que Obadias está se referindo aos dois momentos. É aquela ideia, não que Obadias soubesse, eu estou me referindo à vinda do Messias e estou me referindo que eu sei que o Messias vem uma segunda vez. Obadias nem apresentou nada sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus, me parece que só o Salmo 68 fala dela, né? É o Salmo 68 que fala da ascensão de Jesus? Olha, foi bom pensar nisso. Será que é o Salmo 68? Desculpa, eu acho que no Velho Testamento nós só temos uma referência à ascensão de Jesus. Deve ser no Salmo 68. Depois eu vejo para vocês com mais detalhes. Aqui, Salmo 68, 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste os homens por dádivas, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bom, esse é um texto fácil da gente lembrar, porque esse texto está citado no Novo Testamento, né? Então veja só, Obadias talvez estivesse se referindo, não ele, talvez com toda a consciência que nós temos hoje, ele não tinha isso. Ele se refere que há um momento em que o Senhor vem e que o Senhor estabelece o seu reino, ele luta contra os seus inimigos e torna o seu reino definitivamente seu. Esse é o período que nós estamos vivendo, gente. O rei veio, então aqui nós temos Jesus, o rei dos judeus. Lembram lá no alto da cruz? Rei dos judeus, em 3 línguas. Que línguas que eram? Que língua, gente? Grego, latim e aramaico. Rei dos judeus. Não escreva que ele é rei dos judeus, pediram os sacerdotes. O que eu escrevi? Escrevi, disse Pôncio Pilatos. O que eu escrevi, tá? Fica lá, tá? Aqui então se inicia o período do reino. Mas nós sabemos que o reino chegou, mas ele ainda está também por vir. Então a primeira característica deste período é que nós vivemos debaixo de um novo reino. Um reino que está sobre todos os reinos. Na verdade, antes vivíamos no império das trevas e hoje vivemos no reino do Filho do seu amor. Abra lá Colossenses comigo, por favor. Colossenses capítulo de número 1, verso de número 13. Colossenses 1, 13. Quem acha pode ler? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Obadias está se referindo ao fato de que este reino foi conquistado e agora está sendo purificado. É um período. Um outro texto que eu gosto muito de ler no Velho Testamento sobre esse período do reino é Isaías 66. Não vamos ler o texto todo, vamos ler só o verso 22. Quem achar aí pode ler para a gente? Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra que ele fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, Isaías, desde o capítulo 65, ele usa essa expressão novos céus e nova terra. Ele propõe uma época de transformação tão completa, tão perfeita. Por exemplo, no capítulo 65, né, onde a gente lê aquela passagem, verso 17 do 65. Mais à frente lá, a famosa pastagem do lobo e do carneiro juntos, verso 25. É uma passagem assim que exalta este período de um reino de paz, de um reino de governo. Isaías apontava muito para isso.
Os profetas todos anunciaram este período do reino. E quando João Batista vem e começa a preparar o caminho do Senhor, conforme havia sido predito, o que ele diz? O reino está próximo e já chegou. Então nós temos assim essa tensão. Então, se eu posso dizer que uma característica deste período é a tensão que existe do reino já e o reino ainda não. E aqui nós vemos, é o primeiro ponto de reflexão, irmãos, sobre nossa vida. Um crente que sabe isto, um crente que entende que esse é um período de lutas e de tensão, ele não pode olhar isso só para fora de si mesmo, ele tem que olhar isso também para dentro de si mesmo. Jesus Cristo disse, vão procurar o meu reino onde é que está. O que Jesus disse sobre onde está o reino? Eis que o reino está dentro de vós. O reino de Cristo, ele não é só uma condição social, como muita gente às vezes interpreta, não, é um reino de paz, não haverá guerras mais, não haverá mais inimizades. Não é uma condição social, é um estado de relação com Deus. O reino começa em você. E você sabe que o reino já está e ainda não. Ou não sabe? Então qual é? O crente que tem visão escatológica, ele trabalha para qual das duas esferas dessa tensão? Para o já ou para o ainda não? Não. Peraí, como é que é para as duas? Ele trabalha nas duas realidades, mas ele trabalha para que qual realidade se sobressai? Ele trabalha no já. No já. Mas sabe as duas realidades. Sabe as duas realidades, mas trabalha para quê? No já. Que é a atualidade. O grande sentimento do cristão com perspectiva escatológica, que não perde. Eu comentei a semana passada, né, que há muitos cristãos hoje que perderam a expectativa, a esperança escatológica. Eles vivem para essa terra. Eles perderam esse conceito de que virá o porvir, com a perfeição do reino. Eles vivem para agora, vivem só para esse momento. Então eles vivem numa perspectiva em que essa tensão não faz diferença nenhuma para eles. O importante, o já deles é assim, já agora, now, eu quero tudo agora. Mas não o reino, o meu reino. É aí que está, é um sentimento de que pertencemos ao rei. Essa é a grande dificuldade que nós encontramos dentro de nós, entre a nossa vontade e a vontade do nosso rei. Seria o mesmo que o povo judeu estava esperando da vinda do Messias, e para eles viviam naquela realidade, naquele tempo, esperando um rei que viesse libertar eles e estabelecer um reino de paz e eles seriam... o grande erro que eu vejo dos judeus é que eles tinham que esperar um rei que viesse libertar, sim. Era a promessa, que eles seriam libertos do cativeiro. No entanto, lembra lá, Isaías 61, que fala, vamos ver se é 61, às vezes eu confundo os textos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos. Esperar o libertador não foi o erro deles, é que a libertação que eles entendiam não estava fora deles. Eles entenderam que a libertação que eles precisavam era do Império Romano, naquela época. Nós precisamos ser libertos do Império Romano, mas eles precisavam ser libertos do Império das Trevas, que os levava a serem egoístas, como sempre né? Nos leva a ser egoístas, presunçosos, achamos que o mundo é nosso, que tudo deve servir à nossa vontade.
Então eles não puderam receber Cristo, porque Cristo não veio fazer o que lhes era da sua própria vontade. Isso foi o erro também do próprio povo lá no período de Jeremias. Vocês que ouviram bastante Jeremias esses dias aí, que Deus vai falar assim: eu é que sei que propósito tem a ver com você. É o propósito de libertação, sim, só que do meu jeito. Então assim, irmãos, eu acredito que se aplica assim, nesse sentido. O problema não é esperar um libertador. Como Cristo nos libertou, Ele nos libertou do império das trevas. É um outro conceito. E para mim, viver escatologicamente não é pensar nos eventos fora somente. O que vai acontecer fora de mim? É perceber o que tem que acontecer em mim. O reino está dentro de você. Então eu luto na tensão, já e ainda não. E eu tenho que lutar pelo já, para que o reino venha se consolidando em mim. E essa é uma característica interessante. Eu ouvi hoje uma mensagem do pastor, não vou conseguir falar o segundo nome dele, Jonathan. Não sei se é Jonathan Leman, da Igreja Batista Capitol Hill, lá em Washington. Ele estava falando sobre disciplina eclesiástica. E ele falando sobre disciplina eclesiástica, ele começou dizendo o seguinte: é importante que a gente saiba, porque ele vai defender por que da disciplina eclesiástica, por que ela é importante. Ele disse assim: é importante que a gente saiba que Deus usa a igreja para ser uma amostra do reino perfeito. A igreja é a janela do reino. É olhando para a igreja que o próprio mundo, os homens e nós mesmos, olhamos o reino e conseguimos vislumbrar o que é o reino. Então é como se ele dissesse o seguinte: o mundo não consegue ver o reino. O mundo vê o reino através de uma janela chamada igreja. É olhando a igreja que o mundo perceberá o reino. Então ele vai dizer assim: por isso que é importante a disciplina eclesiástica, para que o reino para que a igreja não passe uma ideia falsa do que é o reino. Mas abra só 2 Coríntios 4, 10 e 11. E depois outra pessoa, Colossenses 3, 1 a 4. 2 Coríntios 4, 10 e 11. A igreja é uma amostra do reino eterno. Olha como o apóstolo Paulo vai falar sobre a manifestação de Cristo no nosso corpo. Vai lá. Marcelo, achou? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha só como é que Paulo trata isso. A vida de Jesus tem que se manifestar na nossa carne mortal, para que Jesus se manifeste no nosso corpo. Ele está pegando um elemento espiritual de perfeição e está dizendo que este elemento espiritual de perfeição se manifesta através de nós. Na minha ideia, quando ele usa a ideia de corpo aí, ele não está falando na compleição física das pessoas. Então eu tenho que ficar fortão para Cristo parecer fortão. Ele está falando no modo como eu me expresso neste mundo, no modo como as pessoas podem conceber quem eu sou. Você não sabe quem eu sou, você só sabe quem eu sou pelo que eu expresso através do meu corpo. Os meus sentimentos não aparecem assim. Olha lá meus sentimentos, gente, dá uma olhada para eles. Não, os meus sentimentos só aparecem através do meu olhar, do meu tom de voz, dos meus gestos, das minhas atitudes. Você só consegue conhecer meus pensamentos através do que eu expresso deles. De qualquer maneira, né? Até o Antônio aqui expressando os sentimentos, mesmo sem fala, mas expressa através do quê? Do corpo. E aí mais literalmente ainda. Então, na perspectiva de Paulo,
Em 2 textos, esse outro texto de Colossenses, você vai perceber também essa expressão de Cristo através de nós. Por exemplo, Colossenses 3, de 1 a 4. Quem achar pode ler. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Há um detalhe aqui bem interessante. Primeira coisa, você vai perceber que há uma ligação entre nós aqui na terra e Cristo lá no alto. É essa ligação, o reino perfeito e o reino que se mostra. E ele fala assim, Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. E quando Ele, Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aí nós somos manifestos com Ele em glória. Não sei se dá para entender. É a perspectiva de que a partir do momento em que Cristo se manifesta a partir de mim, quando o mundo pode ver Cristo olhando para mim, isso é glória para mim. Porque eu estou mostrando aquele que é glorioso. Oh meu Deus, deixa eu tentar melhorar minha frase. Olha só, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Ele é a nossa vida. Nós devemos pensar as coisas lá do alto, onde Cristo está, Ele é a nossa vida. Se eu penso as coisas lá do alto com a mente de Cristo, eu reflito ela no que eu sou neste mundo. A hora que eu faço isso, as pessoas veem em quem? Cristo. E a minha glória é que Cristo apareça. Eu não tenho nada do que me gloriar, senão na cruz de Cristo. Que as pessoas vejam os efeitos da cruz de Cristo. Aí você vai perceber então que Paulo vai falar assim, então fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha que interessante. Fazer morrer a natureza terrena. Revestir-se do novo homem que se refaz no pleno conhecimento segundo Cristo. Aí vai seguir o mesmo caminho lá de Efésios, né? Então, essa tensão que está dentro de nós, do já e ainda não, é que nós vivemos para mostrar o reino agora, irmãos. Esse é um problema. É um problema porque assim, e quando eu não mostro o reino? E quando as minhas expressões de vida não mostram o reino, mostram ainda os resquícios do império das trevas? O que acontece? Hein, gente? O que acontece? Deixa de manifestar a glória de Deus. Entre algumas coisas, sim, deixa de manifestar a glória de Deus. O que mais? Está negando Cristo, de certa forma. A gente está apagando a luz. Está apagando a luz. Que é talvez a mesma linha do que eu deixo de manifestar a glória de Cristo. Cristo não é apresentado. Cristo não é apresentado. Eu não cumpro minha missão. Eu caminho na direção contrária. Eu passo a ser servo infiel. Quando ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Cristo, a gente sempre entende que é fazer para glorificar a Cristo. Mas a minha versão, meu entendimento, é fazer tudo para mostrar a glória de Cristo também. E o contexto combina com isso. Os crentes estão perguntando, posso comer carne sacrificada? Aí Paulo fala, a carne em si não faz diferença nenhuma, mas nem tudo convém. Se você quer fazer alguma coisa, você pensa o seguinte, o quanto Cristo vai aparecer nisso que você está fazendo. Há muitas coisas que nós fazemos que não tem nada a ver com Cristo, ou que se tem, nós não estamos sabendo aplicar. Vamos dar um exemplo meio marcante para nós brasileiros. Quem já foi em campo de futebol?
Foi lá, Helder, torcer pelo seu time? Do coração? Faz tempo. Faz tempo? Agora não dá mais. Faz uma avaliação. Cristo apareceu lá, através de você? Não. Você me assustou. Já foi em campo de futebol, Zé? Eu fico nervoso lá e... Já? Acaba prestando. Uma única vez você era convertido já? Estava afastado. Estava afastado. Não vou perguntar para você. Não apareceu. Já foi, Marcelo? E aí? Mas não era o meu time que estava jogando. Não? Mas a pergunta permanece. Cristo apareceu? É. Vocês percebem assim? Parece que não há uma atividade ou uma proatividade da nossa parte em fazer as coisas com a intenção da glória. Tudo bem, a gente está no esporte. Você não está lá, não foi lá evangelizar, não foi distribuir folheto, né? Não foi. Aquele é um momento seu, lazer. O meu, eu também já fui. Eu já não lembro mais, não posso responder a pergunta porque eu não lembro. Nós fomos num lugar e nós duas pessoas disseram: eu vou convidar vocês dois para sentar na minha mesa porque vocês são sérios. Certo. Isso quer dizer o quê? Sérios? Porque vocês são muito chatos? Sérios no sentido de nós não combinarmos com ele. Então eu acho que a gente estava deixando Cristo transparecer. Veja, o que o apóstolo Paulo está propondo não é só a gente deixar acontecer fortuitamente Cristo aparecer, mas haver um agir ativo. Isso é vida escatológica. Eu faço isso para que Cristo apareça. Meus amigos da universidade vão sair para tomar um chopp. Eu vou dizer para eles sim ou não, se eu vou com eles ou não. Se eu disser sim, eu tenho um parecer escatológico, o meu procedimento lá tem que ser coerente com o que eu creio escatologicamente, que o reino tem que aparecer através de mim. Não existe, sabe, a brecha do lazer. Isso serve para o lazer, não tem nada a ver com a religião. Então, este princípio escatológico vai preparar você para os tempos mais difíceis. Porque nos tempos mais difíceis será exigido que Cristo apareça. Como no tempo que a igreja primitiva foi perseguida. Negue o seu Cristo. Você pega um Policarpo de Quaresma, aquela história, Policarpo de Quaresma, Policarpo de Esmirna, Quaresma é do Machado, né? Policarpo de Esmirna, você vê aquele homem decidido a mostrar Cristo, e as pessoas viram. Milagrosamente as pessoas viram, enquanto as chamas consumiam o corpo daquele homem que morria com Cristo, sem reclamar, as pessoas viram. Estevão, apedrejado, ele olha para o alto e ele vê Cristo, e o rosto dele resplandecia, Cristo. Fala. O triste é que às vezes as pessoas querem mostrar Cristo, mas não necessariamente que eles querem mostrar a glória delas, né? Ou numa... Infelizmente. Aquela busca por vitória, por conquista, né? E é tão diferente do que a gente vê assim na própria palavra, né? A maneira como eles mostravam Cristo era muitas vezes nas lutas, né? Ou não naquela sentido de você está falando muitas vezes era nas lutas. No caso do Novo Testamento parece que a maior parte das vezes foi nas lutas. Aquela coisa de conquista, de vou ter isso, que aí eu vou mostrar para as pessoas como é bom andar com Cristo. É totalmente isso não é mostrar Cristo. Isso é mostrar para os homens o reino dos homens. Olha o que o diabo ofereceu: eu te darei todos esses reinos da terra. E essa era uma oferta do diabo. Irmãos, a Bíblia não fala como era o lazer da igreja primitiva. Mas nós temos relatos históricos sobre os primeiros cristãos da época das perseguições. Eu tenho um livro que chama-se
documentos da história da igreja. Entre os documentos há cartas entre os procônsulos, falando, olha, na minha província tem cristãos, e alguns contando como é que eles agem. Há uma carta, não lembro de quem para quem, né? Também seria demais lembrar, em que eles dizem assim, olha, esses cristãos, eles são curiosos, eles são muito ordeiros. Eles em geral tratam muito bem suas esposas, e eles chamam seus escravos de irmãos, e comem com seus escravos na mesa da religião. Está falando da ceia, né? Isso é mostrar o reino, gente. Olha o que está acontecendo. As pessoas estão olhando pela janela escatológica. Elas estão conseguindo ver o futuro. É o lobo pastando com o cordeiro. E eles viram isso onde? Na igreja. A igreja que vive na perspectiva escatológica, o reino começa dentro de nós, de cada crente. Ela pergunta, olha, vá para o seu trabalho amanhã, Renata, você vai para o seu trabalho amanhã e diga assim, ó, eu vou propositadamente mostrar o reino de Cristo em mim. Isso é viver para o já. Irmãos, essa tensão já e ainda não deve ser um conceito só para a gente saber, tá certo, vamos nos conformar que ainda não está tudo pronto. É o contrário, a ideia é trabalhar positivamente. Então o que eu falo, viver para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, não é uma coisa assim que a gente, só não faça coisa errada, tá? Só faça coisa que é para a glória de Deus. Não, tudo que você fizer, faça com o propósito de mostrar a glória de Deus. É a pergunta do nosso, primeira pergunta do catecismo, né? Qual é o fim principal do homem? No catecismo maior, muda um pouquinho. Qual é o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. As traduções novas estão usando desfrutar dele para sempre. Porque infelizmente a cabeça das pessoas é tão ruim, né? Tão ruim. Deturpa as palavras. Deturpa as palavras, infelizmente. Então, as traduções mais contemporâneas, e que dá um sentido até mais claro para nós. Gozá-lo para sempre não é tirar onda, né? Desfrutar dele, perceber como ele é bom, da presença dele na sua vida, né? Não, ele é a melhor coisa que nós temos. Ele é a beleza profunda. Deus é a beleza profunda. Deus, esse é um conceito até filosófico. É difícil até colocar em palavras. Deus é o belo. Não há nada que supere Deus na sua beleza, mas não é a beleza das feições, é a beleza da perfeição. Na beleza da sua santidade. Na beleza da sua santidade. Você olhar algo perfeito. Então, e desfrutar dele olha só, glorificar a Deus. Eu mostro Deus, e isso é sempre eu para você e você para mim. Eu mostro Deus, e quando eu vejo Deus em você, é o Deus que eu vejo em você que eu desfruto de como Deus é bom através de você. Aí os nossos dons é que é a multiforme. Lembra que Pedro chamou? Gente, são tantos textos, eu estou ficando. Olha lá, primeiro, vamos ver Pedro falando sobre isso. Abra lá na carta de Pedro. Como eu sempre confundo, eu acho que é a segunda. Segunda de Pedro. Não, minto, era a primeira de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 4. Ora, o fim de todas, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu aprendo o que é graça de Deus através de você. Eu aprendo melhor através de você. Eu aprendo a beleza de Cristo
através de você. Tem um hino que cantava assim, né? Que todos vejam em mim. A beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Ela é perfeita, essa frase. E a melhor maneira de eu ver a beleza de Cristo é vê-la em você. Porque eu olho para a janela. Eu olho para a janela que você abre diante de mim, que é a janela que me mostra o reino em você. Nós fomos unidos uns aos outros para uns aos outros mostrarmos Cristo. Então você vai ver Paulo falando, pensar as coisas lá do alto, porque quando Cristo se manifestar, quando a glória de Cristo se manifestar em nós, seremos semelhantes. Não, ele diz diferente. É como se ele dissesse assim, aí nós seremos plenos de glória. Aí logo depois ele vai falar assim, olha, se desvistam do velho homem que briga, que se indigna, que tem porfias, isso, que se revista do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento. E lá no capítulo de número 3 ele vai dizer, suportai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros em amor, né? E você vai perceber então que aquele pensar lá do alto, aquele mostrar a glória de Cristo, ela acontece na nossa relação. Eu aprendo que Deus me ama quando um irmão mostra amor para comigo. Aprendo que Deus está cuidando de mim. É a melhor maneira de eu aprender na prática. Eu aprendo o amor de Deus na Bíblia, mas ele só se torna prático quando eu vejo uma igreja que não demonstra amor uma pessoa pela outra, onde as pessoas se maltratam. Ela não é uma janela do reino. Ela pode fazer muitas coisas aparentemente muito gloriosas. Pode ter um templo aparentemente glorioso, mas isso não é a janela do reino. O reino está em nós. A escatologia neotestamentária é a escatologia da pessoa escatológica, daquele que vive o escatológico. Então você vai ver sempre as exortações bíblicas. Está aberto aqui, ó, em Pedro, não está? Eu li 1 de Pedro 4, né? Volto só um pouquinho. Por exemplo, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Volta antes, capítulo 2. Amado, verso 11. Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstedes das paixões carnais, fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então você vai ver o pensar escatológico do Novo Testamento, é o pensar da pessoa escatológica. Do homem que vive para a glória de Deus, mas ele não vive para a glória de Deus só conceitualmente, ele vive para mostrar a glória de Deus. É uma atitude determinada de viver para mostrar a glória de Deus. Viver para mostrar a glória de Deus é experimentar a era por vir. A era por vir pode ser experimentada. Esta era, que é a eternidade, pode ser experimentada neste período, na presente era. Não de forma plena e completa, mas pode ser experimentada. Eu deduzo isso a partir do texto da carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 5, que é um texto negativo, mas que ele fala sobre isso. Hebreus, capítulo 6, verso 5. Vou ler o 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, é sim impossível outra vez renová-los para arrependimento,
Eu queria só ver que eles experimentaram o poder do mundo vindouro. Quando nós vivemos para a glória de Deus, para mostrar a glória de Deus, nós fazemos isso. Você já fez alguma coisa da qual você fala assim, como dizem os adolescentes, dessa vez eu mandei bem. Fiz o que devia ter feito. Fiz o certo. Me senti mesmo, vai ficar assim mesmo. O que é certo? É me sentir ou sentir-me? Me senti. Hã? Me senti. Esse que é o certo? Não tem jeito, né? Não sei. Tá bom, vou ficar com me sentir, que eu estou me sentindo. Me sentindo mais à vontade com ele. Me sentir fazendo o que devia fazer e mostrando a glória de Deus. Como dá satisfação para a gente? Como é bom a gente experimentar os poderes do mundo vindouro. De fazer a vontade de Deus. Gente, é uma sensação para o crente tão gostosa, não é? Vocês já experimentaram isso, não experimentaram? Fazendo aqui, até ímpios não convertidos, joio no meio do trigo. É o que o texto está dizendo. Até joio no meio do trigo consegue, por um mecanismo mental, não espiritual, mental, fazer o que é segundo a palavra e se sentir bem. Fala assim, olha, você pode experimentar a era vindoura. O mundo, a janela. Aí é você sendo janela para você mesmo também. Eu falo, puxa, como todos os nossos dias deveriam ser assim, né? Então, irmãos, assim, a vida escatológica, eu queria que vocês entendessem, quando a gente estiver estudando, por exemplo, período da tribulação, período da perseguição, é esta visão pessoal da janela do reino que vai dar forças para a igreja continuar a ser a igreja de Cristo. Ela não vai trabalhar para se preservar, ela não vai trabalhar para se defender, ela vai trabalhar para continuar mostrando Cristo. E eu estava comentando hoje, acho que é com você, Renato, e o Fábio, né? Que me impressiona, por exemplo, aquelas pessoas que são presas por causa de Cristo. A oportunidade que eles têm de, por exemplo, sendo injustiçados, sendo maltratados, tratar com amor. Maltratados, injustiçados, eles tratam com amor. Com certeza, entre os missionários que estão na janela 1040, onde há um maior índice de perseguição, ou índice de, às vezes, perseguição e às vezes, assim, desconsideração ao cristianismo, a maior janela do cristianismo é a capacidade que os crentes convertidos neste ambiente têm de resistir aos dias maus, agindo com amor. Não pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem. É a janela do reino para esses mundos. Um terrorista pode entrar numa igreja, matar a família do pastor, e aí, num outro dia, o pastor encontrar essa pessoa, esse terrorista na rua e tratá-lo com amor, ou perdoá-lo. É a janela do reino. O reino tem o poder da era vindoura. Só pessoas com visão escatológica vivem esse poder da era vindoura. Falando de coisas assim maiores, né? Ser preso, né? Mas isso a gente pode também desfrutar em pequenas coisas, né? Que às vezes as pessoas lutam tanto por seus direitos, nós mesmos, né? Não só
coração pecaminoso às vezes nos leva mais a lutar pelo eu, pelo nosso direito, e nas nossas relações aqui, a gente abrir mão. Quando Jesus Cristo diz, dá outra face, quando Jesus Cristo diz, anda segundo a mim, se alguém te pedir uma capa, é isso, né? Se roubar a capa da túnica. Da túnica. Isso é abrir a janela do reino. Isso é no contexto de João Batista ainda, esse negócio da capa e da túnica. Eu estive estudando um mês atrás, uma passagem, eu vou pregar no Evangelho de Marcos, no final do ano ainda, né? Eu estava estudando a passagem de João Batista apresentando o reino. Não, minto, não é em Marcos, já é em Mateus, agora no começo. João Batista, uma das passagens próximas aqui do batismo de Jesus. E João Batista é preso, e João Batista quer saber se Jesus Cristo era quem devia vir. E Jesus Cristo manda a resposta para ele, fala assim, as pessoas estão sendo libertas, os surdos estão ouvindo. Jesus Cristo fala, mostra para eles que eu abri a janela do reino para que todos vejam. E João Batista se dá por feliz em saber que o reino chegou. Então, irmãos, o reino escatológico, o reino eterno, ele já está acontecendo e nós já podemos usufruir dos poderes da era vindoura. Isso tem a ver com quem nós somos. Quem é a igreja? O que a igreja deve ser. Mas ainda não. Esse é o outro lado da moeda. E o ainda não, ele não deve servir como uma situação de acomodação. Tá vendo? Ainda não. Ao contrário, essa é a nossa luta. É despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem lá de Colossenses, de Efésios. Bom, irmãos, eu quero apenas dizer que é um movimento de progressão. E isso então você vai entender lá no final, quando a gente começar, é que todas as coisas que estão acontecendo aqui estão progredindo. Tanto o mal progride, quanto o bem que está em nós também progride. É um crescimento. Haverá um momento de culminância da manifestação da glória dos filhos de Deus. Um momento em que os filhos de Deus serão tão parecidos com o Filho de Deus, que a igreja estará preparada para o fim. A igreja estará preparada para o fim. Só 2 textos, vai. 1 João 2,18 e 1 Coríntios 10,11. João 2,18 e 1 Coríntios 10,11. Vamos encerrar com esses 2 textos. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então você vê que João está apontando para a ideia da progressão. Já é a última hora e estão surgindo os anticristos. Então nós sabemos que está chegando próximo do fim. 1 Coríntios 10:11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa e nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha, lembra que eu falei que as verdades escatológicas, elas são apresentadas em toda a Escritura? Nós temos que usá-la para o nosso dia a dia. Essa é a lição que Paulo está trazendo. Elas são para nós um alerta, elas são para nós admoestações, porque os fins dos séculos estão chegando sobre nós. As advertências que ele está apresentando aí são as advertências referentes ao povo que andou no deserto, que murmurou, que reclamou até, né? Muito bem, irmãos, alguma pergunta?
A gente não consegue dizer tudo numa aula só, mas eu já disse bastante coisa sobre esse preâmbulo. O importante de você saber dessas duas aulas do preâmbulo: primeira coisa, a Bíblia toda é escatológica. E escatologia não é a doutrina das coisas curiosas que estão para chegar. Escatologia é a doutrina que estuda, os acontecimentos do reino consolidado de Cristo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, as últimas páginas. Que você deve saber que escatologia, você não estuda, a Bíblia não apresenta textos escatológicos apenas para nos informar, mas para nos preparar escatologicamente. Porque a grande proposta do Novo Testamento é o homem de esperança escatológica. Vive para a esperança escatológica, e a escatologia diz a glória de Cristo. Então ele vive sempre na perspectiva do Cristo glorioso voltando, mas ele vive já os poderes da era vindoura à medida que ele serve como a janela do reino vindouro, a igreja. A igreja é a janela do reino vindouro. É que às vezes a janela está tão embaçada, gente. Tem tanta sujeira no vidro da janela que as pessoas não conseguem ver. Mas nós precisamos limpar essa janela o máximo possível. Podemos dizer que essa nossa vida aqui presente é um preparatório para essa eternidade. É um preparatório e já é o desfrutar da. É o já e ainda não. Já sou um... Se você ler 1 de Pedro, capítulo 1, você vai ver assim, que ele nos deu uma herança, mas que ainda está guardada. Eu já estou na perspectiva da eternidade e ainda estou progredindo para ela. Então ela é uma preparação, mas já é a vida no reino. Ela não é um vestibular para a vida no reino. Um quartinho onde eu passo, um preâmbulo antes de chegar ao reino. Ele já é o reino. Então você, Eldo, já é presbítero do reino de Cristo. Do jeito que o reino será. Só que também ainda não. E a sua tarefa, como a minha, é de exercer o máximo possível já. É na fidelidade da nossa palavra, na fidelidade do nosso comportamento e na decisão de mostrar a glória de Cristo sempre, em tudo o que fizermos. Gente, vamos pensar assim, só nesse conceito, vai. Se você conseguir falar assim, eu vou mostrar a glória de Cristo em tudo. Tudo que eu fizer, vou fazer com o propósito de mostrar Cristo. Não haverá atitudes neutras. Atitudes assim, que não tem nada a ver com o reino. Tudo vai ser uma janela do reino. Para os filhos, para o marido, para a esposa, para os vizinhos, para os colegas de serviço. Tudo vai ser uma atitude positiva, proativa em mostrar a glória de Deus. Imagine se toda a igreja fizesse isso. Tá bom, toda igreja é muito, vai. Vamos pensar, vamos ser mais humildes. Imagine se 10 pessoas da igreja tivessem assim, conseguissem ter essa determinação. Vamos mudar, vamos melhorar. Imagine se os presbíteros, pastor e os presbíteros fizeram um pacto na reunião do conselho. De que tudo o que um presbítero e o pastor, vamos chamar um presbítero e coloca todo mundo, que um presbítero da igreja de Vila Formosa fizer, ele fará proativamente para mostrar a glória de Deus. Gente, como é que seria isso? Já imaginou a igreja vendo nos seus presbíteros a janela do céu? A janela do reino? Hein? Que coisa maravilhosa que seria. Imagine a Karen e o Marcelo lá à frente da UPA, falando assim, Karen, vamos mostrar para esses moços a janela dos céus em nós. Nós não vamos só fazer programações, tudo que nós fizermos, nós dois vamos mostrar a janela dos céus. Seremos a janela da glória de Deus. Imagina o que esse trabalho pode gerar. Não é? Para que vejam vossas boas obras, glorifiquem a Deus, está nos céus. Irmãos, é um assunto fascinante, não é? É fascinante.
É fascinante ler isso. É fascinante ver a Bíblia dizendo isto. É fascinante pensar que Deus espera isso de mim. Quem sou eu para ser uma janela da glória do meu Cristo? Quem sou eu? Que coisa Ele viu em mim para querer mostrar-se em mim? É o que Paulo vai falar assim, olha, como é que ele diz lá em 1 Coríntios 15, ele fala assim, não eu, mas a graça, né? A graça dele em mim, sua graça em mim. Sabe, meus irmãos, é impressionante que isso possa acontecer com um homem pecador como eu. Com alguém que tantas vezes não alcança os seus objetivos mínimos de mostrar Deus. Ele ainda assim consegue, através dessa janela opaca, fazer brilhar. Por isso a imagem e semelhança. Por isso assim estamos como frente a um espelho, de glória em glória. Lembra que fala lá em 2 Coríntios 3, 18, né? Vai resplandecendo de glória em glória. A glória de Cristo vai se vendo, como Moisés tinha que pôr um véu. Já pensou se chegasse o tempo em que a nossa santidade, a beleza de Cristo estivesse tão clara em nós? Vai chegar esse tempo, nós vamos ver. Vai chegar esse tempo em que a igreja, ela terá a beleza de Cristo tão intensa nela, que o mundo não vai suportar, por isso vai persegui-la. O mundo não irá suportar a beleza de Cristo em nós e vai persegui-la. Aí vai falar, não estão odiando a vocês, é a mim que eles estão odiando. Isso é viver escatológico. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe muito. Última quarta-feira do ano, né? Eu estarei em férias a partir... Já é semana que vem? Não, semana que vem ainda tem uma aula. Que bom! Semana que vem ainda dou aula, ainda tem estudo bíblico. Eu já estou querendo sair de férias já. Semana que vem ainda estou por aí a gente já começa a estudar. Vamos pegar só um evento. Vamos adentrar este período difícil dos dias finais, só levando para este período esta mentalidade de agora, da progressão. Nós vamos ver que vai progredir o mal, nós vamos ver como o mal vai se alastrar entre os homens, tá? E o mal vai se alastrar entre os homens, e o grande objetivo da maldade é sufocar a imagem, qualquer imagem de Cristo. Mas vamos deixar para a semana que vem. Muito obrigado, irmãos. Vamos orar para encerrar? Hoje não vamos cantar para o final, não, tá bom? Vamos encerrar agora mesmo. Vamos ficar em pé. Karen, você agradece para nós o dia e o ano, esse momento juntos, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, perdoa os nossos pecados, ó Pai querido. Sim. Te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos pelas bênçãos durante esse ano, Pai querido. Te agradecemos pelas lutas, ó Pai. Te agradecemos porque podemos estar em Tua presença, crescendo, Pai querido, espiritualmente, Pai. Que nós possamos cada dia mais crescer na Tua presença. Nos prepare para o próximo ano, para que nós possamos fazer tudo para a Tua glória, Pai. Amém. Que nós possamos Te servir, que nós possamos Te glorificar, ó Pai, que nós possamos trabalhar para Ti, ó Pai, e sempre caminharmos ao Teu lado, Senhor. Sim. Nos use, ó Pai, que nos faça instrumentos Teus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado.